Sim! O Cálice e a Espada. O Cálice e a Espada. Esse daí é o outro que eu falei que faz parte desse grupo de livros que eu acho que a gente tem que ler. Por quê? Tem um vício muito interessante da nossa... e quando eu falo a nossa sociedade, eu estou falando da nossa sociedade imersa, ocidentalizada, que é acostumada academicamente a pensar o mundo como binário, certo? Você tem o Oriente lá, você tem as coisas de lá, e você tem o como o mundo é aqui. Esse como o mundo é. Então, antigamente as pessoas viviam em cavernas, as mulheres cuidavam das criancinhas e os homens iam caçar. Não necessariamente. As pessoas nas cavernas desenhavam os homenzinhos com lancinhas. Você abre esse livro, você começa a descobrir que muito do que estava desenhado nas tais caverninhas eram imagens que tanto podem ser árvores, como arbustos, como coisas que não eram lanças. E é muito mais fácil você pensar que pessoas em sociedades arbóreas estivessem desenhando árvores mais do que lanças. Porque é mais intuitivo. Porque você é caçador-coletor, mas você é caçador de bichos pequenos, você não é caçador de mamutes 99% do seu tempo. Porque caçar um mamute é muito mais difícil do que caçar um coelho. Isso é tão óbvio, mas é tão óbvio que quando Guimbutas escreve sobre isso, sobre as sociedades que são caçadoras, coletoras e protetoras de mulheres que vão parir, porque a mortalidade infantil é muito grande, e elas são matrilineares, porque ninguém sabe de onde vêm os filhos e todo mundo protege as mães, isso é tão óbvio, mas é tão absurdamente óbvio, que hoje em dia eu ando pelo TikTok vendo as pessoas ensinarem pessoas a desenharem paisagens, que é uma das primeiras coisas que você aprende a desenhar quando você quer aprender a desenhar, são paisagens, landscapes e tal, e aí você vai ensinar pessoas a desenhar arvorezinhas. É o mesmo padrão. É o mesmo padrão de desenhar pauzinhos e pauzinhos e pauzinhos. Aquilo ali é uma seta? É uma lança? Não, um monte de arvorezinha, gente. As pessoas, dentro de um modelo mental que só entende a guerra, que só entende a agressão, que só entende a força como medida da sociedade, ou que só entende o homem, a lança, o falo, e vencer os grandes animais da natureza como medida de marco para colocar na parede, não consegue entender que se você é alguém caçando frutinhas nas árvores, você vai desenhar a árvore da onde você pega a frutinha. Porque faz muito mais sentido. Exato. E no dia que eu li esse livro, eu falei, cara, faz tanto sentido, mas tanto sentido em tantos níveis. E aí eu fui ler a Guimbutas e as outras arqueólogas feministas. E não era sobre, tipo, os homens são... Era quando você não olha para a história, quando você não olha para a arqueologia e para a etnologia dessa forma, o mundo faz mais sentido. Porque não é tudo sobre pegar uma grande lança e matar um grande mamute. É sobre sobreviver todos os dias com os recursos que você tem. E esses recursos são a árvore, são o coelho, são o rio. São outras coisas. É outra forma de enxergar o mundo. Porque o homem se torna o padrão. E o olhar masculino sobre a história vai simplesmente criar o mundo em torno do homem. A história em torno do homem, né? E isso a gente vê em todas as narrativas. Eu gosto muito desse livro aqui, que eu tinha em inglês, que foi lançado agora em português. O Homem Pré-Histórico Também é Mulher, da Pato Matisse, que é uma pré-arqueóloga. Saiu agora, 2022, a tradução em português, que é exatamente isso que a Sueli acabou de falar brilhantemente, gente. Não tem... a pré-história, desde a pré-história, a coisa está sendo descrita em torno do homem. A mulher Sim, e as pessoas veem falos em todos os lugares e esquecem de ver as mulherzinhas sorridentes com as vagininhas. Gente, por quê? Mas, tipo, a questão é, mas qual é a dificuldade de enxergar que existem... mas não existem vaginas. Existem um monte delas em civilizações históricas, pré-históricas, ou anti-históricas, enfim, anti-período histórico.
E elas estavam lá desenhadas, a gente tinha uma sociedade que conseguia enxergar as duas coisas e estava tudo bem, e ninguém estava morrendo por causa disso. A ideia de que você pode enxergar para a história humana sem precisar necessariamente de armas e de lanças, e é muito o viés que você coloca dentro da sua ciência. E aí você pode falar de viés especificamente porque você está ignorando 60% de uma população porque você quer. E porque você só quer enxergar o obelisco, quando você pode ver um monte de coisa. E é uma aberração ignorar isso. Sim, a gente estava falando, a nossa literatura e a nossa literatura científica e a nossa representação artística é tão focada no artista masculino e na representação feminina através dos olhos do artista masculino, ou de todas as representações, de tudo. Tudo. A história é toda contada por homens e sentidos. Total, Ju. Total. E a sua pesquisa é o que mais tem, né, disso? A sua pesquisa é o que mais tem. Que você começa a acreditar nessa fantasia, porque se a gente for parar para pensar, o que a gente tem de academia, de pesquisa, é tudo enviesado. Porque foram pessoas que escolheram um ponto de vista para olhar. E quando outras pessoas vão lá fazer literatura diferente, é literatura feminina. Não, é uma mulher escrevendo um mundo que está aí. Por que é literatura feminina e quando um cara escreve é só literatura? As mulheres resolvem falar que, tudo bem, talvez isso daqui não seja um pinto, seja uma árvore. Mas você está sendo muito feminista, porque eu não estou vendo pinto, estou vendo uma árvore? Enquanto a pessoa estava vendo um pinto, era só arqueologia. Básico. Vocês entendem como as coisas tendem a ter o viés naturalizado? E quando a gente tira o viés ou a gente olha por outra perspectiva, que vai ver uma árvore e não um pinto, vira um viés? Aí é ideológico. Sim, é completamente ideológico. Mas se você vai falar isso, o ideológico é você. Perfeito. E eu acho que isso acontece com as mulheres, isso vai acontecer com o sul global, entendeu? Os sudacas, como a gente chama. O sul global, que no caso são os colonizados e subdesenvolvidos, os países em desenvolvimento, como se usa agora. E a real é que, quando você para contar a história de outro ponto de vista, a outra pessoa vai olhar para você e dizer que o identitário é você, quando toda a identidade de um planeta inteiro foi contada através de um único CEP. Exato. Se você só tem uma direção de onde essas narrativas são contadas, estou falando da nossa cultura da gente, vamos lá. E você não presta atenção nas outras narrativas, ou você só olha para essas outras narrativas como world music, world literature. Por quê?